Bom dia a todos, aqui é o Padre Márcio da Paróquia São Guilherme. Hoje é sexta-feira, dia 28 de maio. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoastes secou. Jesus lhe disse: tendes fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo que pedirdes em oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, várias coisas hoje no Evangelho, né? A gente vai falar do tema de hoje, mas começa com a maldição da figueira, aquela figueira que não deu figo para Jesus. E olha, coitado da figueira, né? Não estava na época, né? Jesus também implicou um pouco com a figueira e ela acabou secando. Mas ali é apenas para mostrar aos discípulos que a fé é capaz de mover, né? Ali a questão da figueira não é uma questão pessoal de Jesus com ter ou não ter figo. A questão ali é para mostrar para eles a força da fé. A fé move. A fé é capaz de fazer coisas grandes. Essa é a questão, tá bom? E também ali é uma parte boa do Evangelho, mas que até hoje a gente não aprendeu ainda, que é a expulsão dos vendilhões do templo, né? Jesus que fala que a casa de Deus é casa de oração e não toca de ladrão. Difícil, principalmente no mundo de hoje, onde ele acabou se tornando uma moeda de troca para o enriquecimento de muita gente. Então, infelizmente, hoje nós vemos as pessoas vendendo de fato, muitos dos erros que a gente encontra hoje com relação ao mau uso do dinheiro, principalmente ao abuso econômico da fé, abuso econômico da religião, isso já aconteceu em outros tempos pela igreja. E a igreja aprendeu a lição, a igreja mudou, a igreja se reorientou para o caminho pela graça do Espírito Santo. Então, muita coisa que no passado a igreja acabava praticando, hoje não pratica mais devido a um aprendizado. E a gente tem que aprender realmente a descobrir o que é a vontade de Deus para a nossa vida e o que é desvirtuar a fé, o que é um ato
que não é, cabível dentro dos valores do Evangelho, né? Então, é um aprendizado que a gente tem que ter, muitas pessoas estão tendo, e a gente espera que no futuro Jesus Cristo seja mais plenamente conhecido e vivido, e não usado para interesses econômicos pessoais, para pessoas que querem abrir empresas, mas usam a religião para isso. E aí no final ele fala daquilo que a gente gostaria de falar hoje, o perdão. Perdão, que é muito importante. O Evangelho de domingo falava um pouquinho sobre isso, né? A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. O dom da reconciliação que Jesus concede à igreja, né? O poder de abrir e fechar, de ligar e desligar. Nós também temos que viver o perdão. Então, falar de perdão não é repetitivo. Falar de perdão é necessário. É obrigatório para uma vida cristã. Não há vida cristã sem bater nessa tecla do perdão. Porque o que é o perdão? O perdão é uma etapa do amor. O amor passa pelo perdão, obrigatoriamente. Quem não perdoa, ou quem não aceita, não pede perdão, não cresce no amor, não vive o amor. O amor, ele tem esse itinerário do perdão. E muitas vezes a gente tem dificuldade para isso, principalmente devido à nossa história, ao nosso jeito. Às vezes a gente é muito orgulhoso, não quer dar o braço a torcer, tem vergonha, né, de pedir perdão ao irmão, tem vergonha de pedir perdão ao padre, tem vergonha de reconhecer que errou. Mas não há problema nenhum nisso. Nós somos pessoas humanas, somos pecadores. Antes mesmo da gente admitir que a gente é pecador, todas as pessoas já sabem que nós somos pecadores. Por mais que a gente tenta aparentar uma perfeição, uma beleza, as pessoas sabem que nós somos pecadores e sabem das nossas imperfeições. Então não há mal nenhum em nós reconhecermos os nossos pecados e principalmente perdoar os nossos irmãos. Às vezes realmente é difícil, principalmente de uma forma imediata. Algumas questões são golpes muito fortes, a gente recebe, são punhaladas, né, que a gente recebe pelas costas, e às vezes a gente vai precisar de um pouquinho mais de tempo, mais de oração, mais jejum, mais lágrimas para conseguir perdoar aquela pessoa que nos ofendeu. Mas a gente tem que fazer isso. Faça isso, meu irmão e minha irmã, não por ele, não por ela, mas por você. Não deixe seu coração envenenado por muito tempo. Falta de perdão mata, falta de perdão adoece, falta de perdão envelhece, falta de perdão nos adoece. Que Deus possa nos dar sempre a graça de perdoar. Perdoai-nos, Senhor, assim como nós perdoamos os nossos devedores, aqueles que nos ofenderam. Amém. Abençoai, Senhor, os nossos irmãos e irmãs da paróquia, abençoai também todos aqueles que passam por tribulação, abençoai os doentes, abençoai todos aqueles que vocês pediram oração, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Lembrando, né, nesta sexta-feira, às 8 horas abre a secretaria, até às 5 da tarde, às 2 horas a gente começa a confissão, é um momento de perdão, mas você não precisa confessar hoje, confessa o dia que você tiver o coração preparado. Agora, se realmente o mal tomou conta da sua vida, corre já para a confissão. Não deixe ele crescer mais, né? A gente tem que ter noção, ter esse discernimento quando é hora de correr para a confissão antes que o mal domine a nossa vida. E às 19h30, a Santa Missa, lembrando que a missa é presencial, sem o agendamento hoje. E às 5h30, a gente vai ter, no final da tarde, antes da missa, tem a adoração e o Santo Terço aqui pelo Facebook também, tá bom? Lembrando a nossa feijoada, estão havendo os convites, R$30, serve 2 pessoas, 27 de junho, festa de São Guilherme. Deus abençoe a todos que também ajudam a gente, dando doações pequenas, nesse dia a dia da nossa comunidade. Deus abençoe.